É só para lembrar que tudo o que partilharemos neste vídeo tem como base a astrologia e é simbólico. Não substitui de alguma forma diagnóstico ou tratamentos médicos e se tiveres alguma questão de saúde, é sempre importante procurar um profissional de saúde qualificado e seguir as suas orientações. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje tenho o privilégio de ter connosco a Dani Rossi. Bem-vinda, Dani. Meu querido, obrigada pelo convite. É um gosto ter a Dani aqui no Descobre Astrologia para falar de um assunto assim super incrível que é o de Combituro. Vai ser um workshop, vai ser um mini curso que a Dani trouxe para nós. Por isso, senta-te, aproveita e já agora envia aquele teu amigo que gosta destes assuntos, de astrologia, e prepara-te para uma aula sobre este tema tão, tão fascinante. Dani, acho que vamos começar pelo princípio e perceber como é que isto chegou à sua vida, porque é que escolheu o de Combituro para falar hoje. Conte-nos Uhum. mais sobre isso. Tá. Ai, olha, eu acho que eu vou começar primeiro que o meu sol é virgem, né, talvez por isso que eu adoro falar de saúde. Mas, na verdade, esse lado virginiano em mim faz com que eu goste muito das técnicas. Então, assim, eu sinto porque eu já estudo astrologia há 30 anos, mais ou menos, por aí, e como a gente acompanha muito, até trabalho de outros colegas e tudo, eu sempre senti falta de precisão nas interpretações. Eu acho que o pessoal aprende um pouco os símbolos, sabe que é signo, planeta e casa, e fica meio que solto tudo, sabe, não sabe e até mesmo quando eu vi, às vezes, algumas apresentações, né, às vezes no YouTube, que você assiste um canal ou outro, alguém falando de, né, interpretando mapa, eu falo: "Gente, mas essa pessoa tá falando de uma coisa que não tem nada a ver com o que ela tá mostrando". Então assim, meu lado virginiano é muito crica, sabe, muito chato com essa coisa de referencia de onde você tá tirando isso. Tanto que eu tinha uns alunos que eles eram intuitivos, eles olhavam o mapa e começavam a falar, e eu falava: "Gente, mas da onde você tá tirando isso?". E eles não sabiam me mostrar da onde, né, daí vinham fazer o curso inteiro comigo, porque eu falava: "Cara, se isso astrologia não é adivinhação". Qualquer pessoa, se conhecer a técnica e aplicar bem, vai saber interpretar o mapa. É claro que existe a arte do intérprete, que você vai além da técnica, e aí é quando a gente entra nesse campo informacional, o campo do inconsciente do cliente. Então, se eu estou aberta para esse campo, vem muito mais informação. E se eu tenho esse dom, com certeza o lugar vai mais fundo. Mas mesmo que eu não tenha intuição alguma, se eu usar bem uma técnica e aplicá-la bem, eu não vou falar besteira, né, eu vou falar uma coisa correta. Então, sempre, me chama muito a necessidade, principalmente que eu tenho uma escola, de ensinar os alunos a aplicarem bem as técnicas, né, e não ficar falando besteira por aí. E daí nisso eu tô sempre fuçando, deixa eu ver se eu aprendo uma coisa mais específica, mais, né, o detalhe do detalhe do detalhe. E daí caiu na minha mão, esse tema, né, caiu um livro há muito tempo atrás, né, sobre o decumbituro, e nos últimos anos, depois que eu fiz o meu trabalho, assim, migrou muito também ao longo, né, da minha carreira toda, mas eu fui me tornando cada vez mais terapeuta e não só astróloga. Então, nesse lugar, na consulta, a gente tenta sempre ajudar ao máximo o cliente. E eu me ficava meio frustrada, porque é uma dessas 3 coisas que as pessoas mais vêm perguntar: amor, dinheiro e saúde, né. Então É o eu falo tríade. e a saúde era um tema que eu não dominava tanto, sabe. Eu sabia falar muito bem, né, do amor e do dinheiro, mas da saúde ficava aquela coisa bem rasa, né, tipo: "Ah, você tem, sei lá, virgem na casa 6, então a predisposição ao intestino, né, a parte frágil do corpo vai ser essa". E eu falava: "Ah não, cara, eu não quero ser uma astróloga rasa". E aí eu comecei a buscar astrologia médica, né, para poder ter mais substância, para poder entregar mais. E daí que acabei chegando no decumbituro, porque é uma técnica fácil, né, para mim, pelo menos eu acho super fácil, é um mapa simples, né, quando você entende a dinâmica, é muito simples interpretar, e que ajuda muito para quando o cliente já traz o diagnóstico, ou seja, o cliente já chegou com alguma questão e ele quer saber, né, o prognóstico, se vai evoluir, se ele, né, se a recuperação é rápida, enfim, então assim, principalmente para você ajudar a pessoa a escolher o médico adequado. Então, depois que eu aprendi a técnica, eu comecei a usar direto toda vez que que um cliente chegava na consulta com alguma questão de saúde. E essa é ímpar, né, assim, é uma técnica que eu acho que a pessoa que gosta desse assunto precisa conhecer. Vamos já passar para o PowerPoint. Vamos lá. Então, o decumbituro, em síntese, é o mapa da doença.
é um mapa que é feito para o momento da doença, e daqui a pouco eu vou mostrar, né, qual é o momento que eu escolho para fazer esse mapa. E principalmente era muito usado num período onde não se tinha mapa natal, né, porque se a gente pensar que essa técnica, né, é lá do período helenista, você vai encontrar uma necessidade, assim, o que é que tinha hora de nascimento naquele período, né, lá atrás? Então, assim, pouquíssimo, raríssimas pessoas sabiam a hora que nasceu. Então, quando não se tem um mapa natal, quando não se tem, e até mesmo, às vezes, quando não se tem, mas principalmente quando não se tem o mapa natal, ou seja, eu não tenho a precisão do mapa do cliente, porque o mapa natal sempre é a fonte de tudo. Mas quando eu não tenho isso e tem um paciente, né, acabou de ser atropelado ou está com uma questão grave de saúde e eu quero ajudá-lo, é o segundo mapa que mais traz suporte além do mapa natal, para você falar de todo o processo do adoecimento, da evolução da doença, do médico, do medicamento, enfim, você destrincha toda a história da saúde olhando esse mapa, né, então por isso é super, super importante, eu acho muito útil, né, para qualquer astrólogo que goste de ajudar os seus clientes ou pacientes quando estão com algum processo de adoecimento. Então, falando da origem, né, na verdade ele foi usado desde a astrologia helenista, usado também muito na astrologia medieval, e a primeira referência que a gente encontra tá, né, dentro do projeto do Hindsight, você encontra no CCAG, que é o Catálogos Código Astrologorum Grecum, livro 1, página tal, ou seja, aí é da onde tem todo um trabalho que foi, né, de pesquisa do Robert Hand e a equipe lá do projeto Hindsight, que, destrinchou, né, ou seja, eles conseguiram fazer uma bela de uma pesquisa sobre esse assunto. E é um tipo de astrologia catárquica, ou seja, aquela astrologia dos inícios, ou seja, é um mapa de evento, por isso você vai fazer um mapa de um evento. Que evento? Um acidente, ou o momento que eu entrei no hospital, ou quando eu caí doente. Então você vai fazer o mapa literalmente do início do adoecimento. É uma técnica chave dentro da medicina medieval, justamente por aquilo que eu acabei de dizer, que é as pessoas não tinham mapa de nascimento, ninguém sabia a hora, é raro, né, só o rei, um ou outro nobre que tinha o seu mapa com horário desde do instante do nascimento. Então, quando não se tem a hora exata do nascimento para se olhar um mapa natal, essa era o segundo mapa mais utilizado pelos médicos, né, seja pelos astrólogos médicos daquele período. E também ela é muito utilizada como uma outra técnica de avançar o tempo, que foi baseada nas revoluções solar e lunar, que é chamado de mapa da crise. Então, na verdade, você estuda o mapa do decumbituro, que seria o mapa doença, e depois, se você quiser ainda entender o avanço todo, você vai olhando os mapas de crise. E isso, acho que talvez não vá dar tempo de chegar no mapa da crise, mas também é um complemento, né? São os dois mapas que você vai usar para interpretar todo o estado e todo o processo da doença e a evolução disso. Pode mudar. Eh, em termos de referência, a gente tem que tirar o chapéu para essas 3 figuras, né, então o Dr. Simon Forman, que é do século XVI, de 1500 a 1600, o Nicholas Culpeper, que todo mundo, né, ou seja, o Nicholas Culpeper e o William Lilly, todo mundo já ouviu falar, acho que são figuras mais conhecidas. O Nicholas Culpeper, principalmente com o trabalho de botânica, né, e enfim, alquimia, enfim, eu adoro todos os livros do Culpeper. E o Lilly, que é o pai da astrologia horária também, ou seja, né, é quem dominou muito esse tema da astrologia horária. Porque a gente vai perceber ao longo daqui da explanação, que em último caso tu pode tirar um mapa horário, né, mas não é a mesma coisa, o mapa do decumbituro não é igual o mapa horário, tá. Mas, a gente chega nisso caso não tenha horário do adoecimento. É o plano B. É. E para quem gosta ou quem gostar dessa apresentação, quiser se aprofundar ou quiser pesquisar mais a respeito dessa técnica, aí aqui eu já coloquei, né, a principal bibliografia recomendada, onde você vai encontrar exemplo, caso, explicação, tal. Então, começando com o livro do Culpeper, né, que é literalmente Astrological Judgment of Diseases from the Decumbiture of the Sick, né, então assim, é um livro que ele escreve especificamente sobre decumbituro. The English Physician, do Culpeper também, porque aí, né, tudo que é do Culpeper pode ler à vontade, né, que tá bem referenciado.
Mas a gente usa muito a recepção, e aí o trabalho do Machalá de On Reception ajuda, para quem não sabe o que é recepção e rejeição, porque a questão é, são muitas técnicas da astrologia helenista e também algumas técnicas da astrologia medieval, ou seja, são técnicas tradicionais que o astrólogo moderno não conhece. Tem muitas coisas que a gente vai usar no decumbituro, que se você nunca estudou astrologia tradicional, você não vai nem entender o que que é isso. "Ah, que é Nem, antícia? nem Por que percebo o que é nome. isso?". Então, você, né, precisa de uma base, que daí no caso tá mais alicerçado nas técnicas medievais, para daí você fazer uma boa leitura ou, né, em coisas, técnicas helenistas também, enfim, as 2, né, desses 2 períodos traz um arcabouço que é fundamental para você conseguir fazer uma boa leitura do decumbituro. O Christian Astrology também é um clássico, né, do Lilly, os 3 volumes, e a Keto Physic, né, and the Occult Sciences, do Ebenezer. Então, assim, aqui para mim é a literatura principal, né, tem muitos outros livros que podem ajudar e trazer, fundamento, mas isso já é suficiente para você fazer Estes um bom 5 já dá trabalho. para começar. É. Então, assim, antes da gente entrar na técnica em si, eu acho importante a gente só lembrar um pouquinho a questão da ética, né, da consulta, porque quando a gente se trata de mapa de doença, a coisa que é muito comum é a pessoa querer saber, né, "Eu vou morrer?", ou "Meu marido está lá em coma, ele vai sair da coma?". E, dependendo do que a gente enxerga, até onde a gente deve ou não deve dizer aquilo que está enxergando, né. Isso tanto para o mapa de doença quanto o mapa natal. Mas eu acho que é fundamental para o astrólogo lembrar, né, de alguns conceitos de ética, porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que vai dizer ou predizer, até mesmo porque o pensamento ele influencia a criação da realidade, né, a nossa realidade ela é formada o tempo inteiro a partir do pensamento. Então, às vezes, você já de cara, né, fazer um prognóstico negativo ou nefasto, será que isso já não contribui para o próprio, para a continuidade do adoecimento? Então tem coisas que são muito delicadas, tem coisas que eu acho que a gente nunca deve dizer, então saber filtrar, só passar a informação que vai ajudar, né, informação que não vai ajudar a pessoa em nada, eu não digo, entendeu? Porque se vai botar ela só no chão e desesperançosa, eu não falo, né, eu trago sempre um olhar que possa favorecer que a pessoa consiga reverter o quadro ou consiga encontrar esperança para sair daquele quadro. Senão não ajuda em nada, né, que adianta você falar: "Ah, a pessoa vai morrer", entende? Eu acho péssimo esse tipo de Eu prognóstico. concordo com a Dani, não é? Eu acho que isso realmente, como disse, pode-se aplicar a qualquer tipo de astrologia ou qualquer área de interpretação, não é? As nossas palavras têm muita força e quando encontram os ouvidos ansiosos ou contra uma pessoa com um estado emocional debilitado, pode ser a escada que levanta a pessoa e fala transcender aquela dor ou aquele medo ou aquele momento, ou pode realmente empurrá-la mais profundo. Então é uma das coisas, pronto, a ética é boa em todas as áreas, mas obviamente também na astrologia. Sim, principalmente nesse assunto, né, que é tão delicado. Então, assim, tomar consciência, né, legitimidade, também o consentimento, ou seja, quem está perguntando sobre a saúde, ou seja, porque uma coisa é você responder para o cliente que está doente, outra coisa é alguém que pergunta por outro. Então, ter sempre em consideração, né, até onde cabe interpretar esse mapa. Por exemplo, eu só interpreto para uma segunda pessoa se o paciente consentiu ou se ele está numa situação que ele não tem controle, né, ou seja, está lá em coma, tá totalmente inacessível e a pessoa precisa de um alento, precisa de uma orientação, até mesmo verificar, principalmente, né, esse médico tem força para ajudar, o que que a gente pode fazer para ajudar e para melhorar o estado dessa pessoa que está impossibilitada de se comunicar. Então, em alguns momentos, sim, a gente consegue, né, interpretar para outros, mas em geral, né, cuidar bem desse lugar para você, pra pessoa não estar só fazendo, como é que fala? Instigando, né, curiosidade, quando na verdade a coisa não seria da alçada dela perguntar, né. E aí, principalmente, reconhecer os limites da nossa competência e da nossa qualificação, porque às vezes até mesmo a interpretação não está à sua altura, ou aquela doença você não sabe nada desse assunto. Então, é importante que o astrólogo não seja arrogante, né, então evitar a húris, né, que faz com que muitas vezes a gente queira ajudar e atrapalhe ainda mais se a gente não tem o domínio da técnica ou se
não tem consciência do assunto em si, tá? Muito bem, então vamos lá, como que eu vou eleger o mapa da doença? Como é que eu vou calcular esse mapa? O Culpeper já fala, né, que se você tiver o mapa da natividade, você nunca vai errar no diagnó ou no prognóstico, mas, como eu disse, o decumbituro ele foi usado num período em que quase ninguém sabia o seu horário de nascimento, então não se tinha um mapa natal para você buscar, né, a raiz do problema, o que que eu posso fazer para, enfim, para melhorar o meu estado de saúde ou as predisposições para a doença, etc e tal. Então, o segundo mapa de apoio, principalmente para quando não se tem um mapa natal, foi sempre o decumbituro. E aí ele mesmo fala, né, ao lado da natividade, o decumbituro é o terreno mais seguro e certo para construir um julgamento. Terceiro mapa ou terceiro horário, né, que mais se usava, muitas vezes quando não se tinha o decumbituro, que é o horário que a pessoa caiu doente, era o mapa do exame da urina, né. Então assim, em primeiro lugar o decumbituro, mas eu não tenho o horário que eu adoeci. Então no período medieval, eles usavam o mapa do exame da urina, que é muito engraçado isso, né. Então se a natividade não pudesse ser obtida, veja a urina e eleja um esquema celestial, ou seja, faça um mapa horário, né, desse momento em que você analisou a urina do paciente. Se tiver o decumbituro, compare-o com o esquema celeste dessa visão, né. Então eles comparavam o mapa do exame da urina, né, que horas eu estou enxergando, analisando a urina do paciente com o decumbituro. Então seria um terceiro mapa de apoio, que foi muito usado no período medieval. E por último, quando eu não tenho nem o decumbituro, que é o horário exato da doença, nem o mapa do exame. Hoje o exame da urina seria o mapa do exame, né, que horas que eu peguei os resultados dos exames. Fui no laboratório, fiz exames de sangue para, né, descobrir o que que eu tenho, e aí eu peguei os resultados e eu anoto esse horário em que o resultado chegou na minha mão. Isso poderia ser o que no passado era o momento em que o médico analisava a urina. Mas se eu não tenho nenhum dos 2, aí o quarto mapa que você pode se apoiar é o da consulta, que é o horário da primeira conversa entre o médico e o paciente. Porque muitas vezes você não consegue os outros horários, mas o horário da consulta, ou seja, marquei uma consulta, o médico está com meus exames e ele vai me dar o parecer do que eu tenho. Aí qual é o horário que está marcado para essa consulta? Que foi o primeiro momento que você encontrou com o médico. Aí a gente usa o mapa da consulta. Hã? E se nada disso puder ser obtido, deixe que o médico anote o primeiro momento em que conversou ou acessou o paciente, que é o que a gente chama, então, mapa da consulta. Isso é a visão do Libre. É muito importante também, a Dani disse uma coisa há pouco e isso vou reforçar, que muitos médicos no período medieval eram astrólogos. Uhum. Então o médico não teria estas informações, ele conseguia para fazer o diagnóstico e o prognóstico e o diagnóstico do doente, e ele provavelmente seguiria este esquema, não é? Ia ver os mapas todos para tentar apoiar, ajudar aquele doente da melhor forma possível. Sim, sim. Acho que eu ouso dizer que não existia médico que antes não tivesse estudado, né, astrologia. Então, a medicina já era a especialização, não é? Então, com certeza, a astrologia até o século XVI, para comecinho 17, ele estava imerso, né, na vida do Hum. médico. Muito bem, vamos lá para a próxima. Então, a partir disso, qual é o momento que eu vou considerar para o adoecimento? Pensando que a gente vai fazer o mapa do decumbituro, né, e não vamos usar os outros mapas, ou seja, que seria o principal para você analisar todo o desenvolvimento da doença. Então, qual é o horário que eu anoto que isso vai ser considerado o mapa da doença? Primeiro lugar, é quando a pessoa cai de cama. Então, assim, não é quando você começou a espirrar ou quando deu uma dor de cabeça, é quando você caiu de cama, ou seja, você não conseguiu mais se sustentar, não dá mais para ficar em pé, não dá mais para ir trabalhar, não estou mais me aguentando, né. Então o paciente caiu de cama, foi obrigado a se deitar, teve que parar, né, tudo que estava fazendo, esse seria o primeiro horário para se anotar. Mas às vezes não é uma doença, às vezes foi um acidente, né, a pessoa está no hospital em coma, mas não porque ela adoeceu, mas porque ela sofreu um acidente. Aí você vai anotar o momento do acidente. Hoje em dia é mais fácil alguém buscar, né, o registro das câmeras das estradas, né, então normalmente fica registrado qual é o horário que houve a batida, o choque, então é mais fácil atualmente a gente conseguir o momento do acidente, mas pode ser que você não saiba e não encontre. Né, o meu filho teve um acidente, né,
e ele tá no hospital, tá em coma e eu não tenho nem ideia que horas que ele bateu o carro. Então, se eu não tenho o momento do acidente, eu vou buscar a hora que chamaram a ambulância, porque muitas vezes ele foi socorrido, quem é que resgatou e tal. Então aí você anotaria o horário da que chamaram a ambulância, já que você não sabe o horário da trombada, por exemplo. Ah, não sei nem o momento do acidente, também não sei que horas chamaram o resgate. Aí você pode ir para o quarto lugar, que aí então eu vou anotar a hora que ele deu a entrada no hospital, porque aí essa é muito difícil você não ter, né. Buscar no prontuário médico qual é o horário que teve admissão dentro do hospital. Então você anotaria esse horário, e esse horário seria para o cálculo do mapa do decumbituro. Ah, não sei a hora, esse hospital era no interior do interior, não tinha ninguém ali anotando esse registro tão preciso, então aí se eu não conseguir nem o momento que a pessoa caiu de cama, ou nem o momento do acidente, nem a hora que chamou o resgate, nem a hora que entrou no hospital, aí vai ser quando recebe o resultado, né, quando vem ou um resultado de um exame, ou se não é uma questão de exames, que aí veio um resultado que veio: "Olha, você está com isso", aí seria o mapa da consulta, ou seja, o último lugar, o horário em que o médico encontrou pela primeira vez com o paciente. Aí você anota isso e vai fazer a análise do computador por esse mapa, que é o chamado mapa da consulta. Então veja que mapa da consulta não é igual ao decumbituro, mas ele pode ser usado com a mesma técnica quando você não consegue a hora nem do adoecimento, ou nem do acidente, ou nem do socorro, entendeu? Nada que envolva a doença. Então o mapa da consulta acaba sendo uma variação desse tema e vai ser eleito para a hora em que a consulta médica astrológica foi marcada. Médica astrológica, porque no passado o médico era astrólogo, hoje em dia vai ser a hora que a consulta médica for marcada. Quiçá, não é? Se de repente encontrarem um médico astrólogo, então pode ser com eles. Putz, seria muito bom, imagina que bênção, né, você ter um médico que é astrólogo. Infelizmente, cada dia menor quantidade, né, que a gente encontra por aí unindo as 2 coisas. Enfim, esse mapa da consulta, ele foi usado de forma intercambiável na Londres elizabetana, e usavam ele com o gráfico da primeira visualização da urina pelo médico, o que hoje corresponderia então ao resultado dos exames, né. Então eles usavam o momento que o médico analisava a urina com o mapa da doença, ou da consulta, primeiro horário da consulta médico-paciente. Hoje seria o horário dos exames, o horário que eu recebi o exame, que eu busquei o resultado dos exames, concomitante com o horário da primeira consulta médico-paciente. E o mais interessante é que alguns médicos costumavam diagnosticar o problema apenas pela visão da urina, e eles eram comumente chamados de profetas do mijo, olha que engraçado isso. Mas, obviamente que essa prática foi oficialmente proibida pelo London College of Physicians em 1555. Então, assim, porque começou a ter um hábito de olhar só a urina, né, e daí eles estavam já fazendo análise da doença só pela urina, e deixando muito a desejar. E aí eles começaram a ganhar nomes de profetas do mijo, porque todo o prognóstico era em cima do horário da urina, do exame da urina. E aí acabou virando chacota depois, né, daí enfim, aí infelizmente quando a astrologia vai ser banida, né, das universidades, aí quando entra todo aquele histórico da dissecação dos corpos, então começa a vir um mundo muito materialista que não consegue entender o simbolismo e olha e fala: "Cadê a água dentro desse corpo? Cadê o fogo?" E começa a tomar astrologia como charlatanismo, e aí, enfim, a gente sabe o fim que levou, né, foi expulsa das universidades. Mas até o século XVI, né, estava sempre junto com a medicina, a astrologia. E aí o mapa da consulta acaba sendo muito utilizado para responder qualquer assunto, pois apresenta um panorama do momento do cliente. Então ele é ótimo caso você não tenha o horário, né, da doença ou do acidente. Por último, né, na falta de um horário preciso do adoecimento ou do horário do resultado dos exames, ou da entrada no hospital, e quando você não tem ficha de consulta, nem mapa do paciente, ou seja, você não tem nada e nem o horário da primeira consulta, aí a gente cai no mapa horário, ou seja, por último você pode fazer um mapa horário, mas é o degrau mais baixo do prontuário médico. A gente usa a mesma maneira de análise que o mapa da consulta, que tem a mesma técnica do decumbituro, mas
A grande diferença é que no mapa da consulta e no decumbituro, o ascendente sempre vai ser o paciente. E no mapa horário, o ascendente é o querente, ou seja, quem fez a pergunta, né. Normalmente não é o paciente que está ali perguntando, às vezes é a mãe que quer saber da saúde do filho, é o marido que quer saber da esposa. Então a gente não pode esquecer que se for fazer mapa horário, quem é que perguntou pela saúde de quem? Então só o ascendente será o paciente se o paciente consentiu, por exemplo, o paciente falou: "Mãe, faz um mapa aí para ver minha saúde", né, e aí ela foi no astrólogo e o paciente consentiu, aí ok, então o ascendente não é mais o querente, é o próprio paciente que consentiu. Se ele não está consciente, não consentiu coisa alguma, e tem alguém perguntando pela saúde de outrem, aí o ascendente é o querente, tá. Daí a gente vai ter que derivar, daí lembrem disso, porque aí você tem que derivar todas as casas, senão você vai errar a interpretação. Muito bem. Então, o que que a gente precisa para fazer uma interpretação? A gente tem que ter um conhecimento básico, principalmente daqueles termos que eram muito usados na astrologia helenista e depois na astrologia medieval, que é a tradição. Então, dignidades essenciais, fundamental saber sobre isso, os termos, faces, que a gente chama de decanato na astrologia moderna, o júbilo dos planetas, que é algo também que no passado é muito comum falar do júbilo, e hoje o astrólogo moderno ele praticamente nem sabe aonde que é o júbilo de cada planeta no mapa. Então, assim, são alguns termos, né, que são técnicos das astrologias que foram, mais arcaicas e que muitas vezes o astrólogo moderno nunca ouviu falar ou não tem ideia nem que isso existe. Então precisa conhecer essas técnicas, saber o que é um júbilo, antícia e contra-antícia, recepção ou rejeição, o secto ou a seita, né, qual é a sei esse mapa é noturno, diurno, então a seita é do sol, é da lua, né, e a hora conceito de hora planetária. Então, isso é o que você precisa conhecer para daí conseguir fazer uma interpretação do decumbituro. É a caixinha de ferramentas. Sem estas ferramentas não há como. Uhum, uhum. E em cima disso, a gente pode esmiuçar muitas coisas olhando para esse mapa. Então, desde quanto tempo dura a doença, quando essa pessoa sairá ou não do hospital, o paciente vai se recuperar ou ele vai continuar com essa doença até o fim da sua vida? O paciente pode morrer? Claro que, como eu falei, né, às vezes a gente não vai responder isso, mas você vê, você enxerga literalmente tudo, dá para enxergar to qualquer pergunta a gente enxerga um mapa, né, quem é astrólogo sabe. O tratamento é útil? Essa é muito é uma das coisas que eu mais gosto de olhar, né, o tratamento, o medicamento, as coisas que o paciente está recebendo realmente ajudam? O médico é bom? Esse médico ou terapeuta realmente ajuda a tirá-lo desse estado crônico ou desse estado grave? Que isso também o mapa conta. E o que vai acontecer ou quando, se você quiser ainda esmiuçar o todo o desenrolar da doença. Então, assim, você consegue falar da evolução inteira, né, do processo. Então, vamos lá, vou dar um exemplo, tá, pra gente ainda temos tempo de Temos todo o tempo. A ah, conversa está maravilhosa e eu acho que este assunto merece. Realmente são coisas que a maior parte dos astrólogos, acredito eu, posso estar totalmente errado, mas existe provavelmente muito desconhecimento destas áreas, porque isto cruza que é, como disse, não é, Dani, uma astrologia mais tradicional e é maravilhoso. Nós também irmos conseguindo acompanhar este raciocínio e provavelmente se precisares de dar uma pausa, voltar para trás, rever alguma parte destas e ver aquela bibliografia, bem, este vídeo se calhar precisas ver várias vezes para tu conseguires acompanhar, ou se já tens esta bagagem toda, aproveita, usufrui, mas realmente é um assunto que precisa do seu tempo, eu acredito, não, Dani? hum, Precisa ser mastigado com calma para nós irmos conseguindo acompanhar serenamente todos estes temas. isso. Então, assim, eu estava aqui falando meio acelerado, né, porque eu fico preocupada sempre com o tempo de não extrapolar, porque eu sempre extrapolo o tempo das minhas palestras. Acho que vamos Mas muito bem. vou na hora do exemplo, agora eu vou tentar falar mais slowly. Vamos lá, Não, mais tranquilo, tranquilo, devagarinho. estamos muito bem. Então tá. Então, quem é quem nesse jogo? Quando a gente vai abrir o mapa do decumbituro. Então, as importâncias, né, quais as casas e os planetas que a gente vai sinalizar. Então a casa um e o Lord da um, que seria o regente da um, representará o paciente. A casa 6 e o Lord da 6 será a doença. A casa 7 e o regente da 7, o médico. A casa 10 e o regente da 10 é o medicamento ou tratamento que o paciente está recebendo.
Casa 12 e o Lorde da 12, os hospitais ou questões crônicas, porque às vezes a gente vê, por exemplo, acho que até no exemplo que eu vou dar, o regente da 6 está na 12, que isso já é uma predisposição, principalmente quando a gente vê isso em mapa natal, né, que a doença aguda, ela tem uma tendência a se tornar crônica, que a casa 12 são das cronicidades. Então não necessariamente é só o hospital a 12, às vezes ela pode estar mostrando que algo vai se tornar crônico. Que é, você não morre disso, mas isso vai te acompanhar a vida inteira, né, um Saturno ali no teu pé. Não é à toa que Saturno tem Júbilo na 12, né. Aí a casa 8 e o Lorde da 8 é a cirurgia, então questões que envolvam cirurgia ou literalmente a morte. Casa 4 e o Lorde da 4, o fim da questão, né, então como é que isso vai terminar? E daí a Lua vai ser sempre importante de se observar, porque ela vai ser o corregente da 1, então ela conta do desenvolvimento, é o nosso marcador do tempo, desde que ela não represente a 4, a 6, a 8 e a 12, né, porque se ela já for o regente da 4, 6, 8 e 12, ela vai estar já num papel muito mais de ser o médico ou a doença, né. Agora se ela não está envolvida com essas casas maléficas, tirando a 4 que não é maléfica, né, mas 6, 8 e 12, aí ela vai ser um corregente do paciente. E o sistema de casas que a gente usa para calcular o mapa é a região montana. Muito bem. Então vamos lá, peguei um exemplo aqui que é de um mapa, na verdade o paciente é do Culpeper, nem é meu, né, mas eu acho um exemplo ótimo, então eu falei: "Vou trazer o exemplo dele, porque isso fica muito fácil, daí a gente entende bem a técnica, fica bem esmiuçado e o caso é engraçado também". Então, a história ele vai contar, né, ele é muito irônico, eu começo a ler as descrições dele dos pacientes, assim, dá vontade de rir, que ele já chama o paciente de infeliz criatura, né. Então essa infeliz criatura, estando na enfermaria, desfavoravelmente casada com um marido não natural, casada com um marido não natural, porque ela é uma freira, né, então assim, ela tá casada com Deus, né, ou com sei lá com o quê, com o sobrenatural. Veio para Londres e viveu em serviço, né, e também isso de novo, quando a gente começa a estudar esses textos mais antigos, a gente tem que se entender um pouco como era o contexto na época, porque senão você lê e não entende nada do que o cara quer dizer, né. Porque falar que alguém viveu em serviço, nessa época significaria alguém que vive em monastério, em convento, um serviço religioso, literalmente. Então ela vivia num convento, né, casada com Deus, ou sei lá, com a sua entidade religiosa, e aí ela aparece, né, criaturamente infeliz para ser, tratada, estava doente essa mulher. Assim com as freiras e em seu serviço, foi surpreendida com uma doença furiosa na época, sob a face do céu antes notado. Então, essa é a história, e aí vamos olhar o mapa para entender o que está rolando com essa freira, né, que está doentinha. Então vamos lá, casa um vai ser o paciente, né, porque aqui é um decumbituro mesmo, o momento que a pessoa caiu doente, que ele fez o mapa desse adoecimento ou da entrada no hospital talvez, mas enfim, é o mapa de decumbituro. Então a 1 representa a freira que está adoecida. A 1, o ascendente está caindo no signo de Libra, o signo de Libra é um signo cardinal, então os signos cardinais eles tendem a resolver as coisas ou fazer de forma rápida. Então a casa 1 a gente sabe que é do corpo físico, né, independente de ser decumbituro ou não, quando a gente olha o mapa natal, toda a constituição e predisposição do corpo físico já está na casa 1. Então o corpo físico do paciente sempre é a 1 e o regente da 1. E aqui a gente já sabe que por ser cardinal, a doença ou esse estado que essa pessoa chega, ele vai evoluir rápido, né, ou passa rápido ou evolui rápido, mas vai ter uma velocidade rápida aí no desenvolvimento da história, porque estamos num signo cardinal. A paciente vai ser representada pelo regente da 1, que é Vênus, né, o regente de Libra. E a Vênus está em Sagitário, na casa 3. Então Vênus é um planeta benéfico, está peregrina, porque está em Sagitário, mas está numa casa benéfica, que é a casa 3. Então, digamos que assim, é uma pressuposição de que essa pessoa não está tão ruim assim, né, e não está num diagnóstico horroroso, ou seja, tem força, tem coisas favoráveis aí, ou no mínimo para ajudá-la, né, ela não está naquele estado, assim, deprimido, deprimente que se fala: "Nossa, como é que eu ajudo esse cliente?".
Então tem algo benéfico ali. O fato dela ser Vênus em Sagitário na 3, provavelmente ele descreve como alguém muito franco, honesto, né, fala o que pensa. Mas também a gente vai ver ao longo, né, da descrição do processo aí da doença, que provavelmente é alguém meio fanático, né, porque Sagitário na 3, às vezes leva um pouco, assim, a mente concreta ser excessivamente focada nas suas ideias, ou dono da verdade, né, então ela devia ser meio fanática com a religião, porque tem um amor, né, à religião, Vênus em Sagitário, e pensa o tempo inteiro, provavelmente nesse assunto, né, naquilo que ela talvez mais ame na vida. Mas enfim, vamos entender o resto. E o fato do Lord da 1, ou seja, Vênus aqui, ele está estacionário. Então, o planeta estacionário, a gente sabe, ele parou, né? Ele vai mudar de direção. Então, isso também já é um indício de que a recuperação pode atrasar um pouquinho, porque está parado, ou seja, não está andando, né? Esse paciente, ele está estagnado. Então, pode ser que demore um pouco a recuperação, e aí a gente teria que olhar na efemérides para ver se está estacionário retroagindo ou está estacionário para andar para frente. Que aí são 2 movimentos diferentes que você entenderia para onde está indo esse paciente, né. Então ele vai regredir ou ele vai, né, avançar e se livrar dessa doença. No caso, ela vai avançar, né, então melhor, né, não vai ficar entrando em regressão aí do processo de adoecimento. Mas ela está estagnada, o que leva às vezes a atrasar um pouco a recuperação. Aí olhamos para a casa 6, que é a doença em si. O que que a gente tem ali? Peixes na cúspide. Peixes é um signo mutável. Então, quando eu tenho signos mutáveis na casa da doença, a gente sabe que o mutável, o nome já diz, né? Ele muta. Então, tem mudança no estado da história ou na doença. Então, é muito comum a doença desdobrar-se, ela vai ser múltipla. Começa com uma história e termina em outra, a doença dá outra coisa, sabe assim, quando você vai mudando, né, o estado da doença ou vai trazendo outros diagnósticos, então tem desdobramento, o que não é muito bom, né, mas, isso só para a gente entender que vai rolar algum desdobramento, e a gente também tem que lembrar que quando tem peixes, né, o regente Júpiter e Netuno, mas sendo Netuno corregente, eu não pus Netuno aqui, porque no passado eles só analisavam até Saturno, mas eu confesso que eu olho depois, tá. Eu primeiro analiso o mapa só com os tradicionais do Sol, Saturno, e depois eu boto Urano, Netuno e Plutão, porque ajuda e traz, informações que você talvez não encontraria se não colocasse Urano, Netuno e Plutão. Então eu junto, né, a astrologia tradicional com a astrologia moderna. Então, acho que a gente avança muito mais na interpretação juntando as 2 coisas. Mas aqui eu fiquei no básico, então a gente só tem os planetas até Saturno, mas se eu tenho peixes na casa 6, há uma tendência, né, de uma dificuldade em identificar a doença, né. Peixes, Netuno sempre traz aquela bruma, um véu que dificulta a visão, dificulta enxergar a realidade, às vezes até erro de diagnóstico, né, então tem algo ali que pode dificultar o encontrar qual é a razão específica aí da doença, ou que doença é essa. Aí, o regente da 6 que vai contar, né, o que está acontecendo com a doença. Então, o regente da 6 é Júpiter e está lá na casa 12, está em Virgem na casa 12. E, além disso, ele é o dispositor da Vênus, né, a Vênus sendo o paciente, a doença dispõe de Vênus. Então, olha como isso não é muito bom, né. A gente interpretaria como ou o próprio paciente está provocando a sua própria doença, ou, por alguma razão, esse paciente está a serviço, está se pondo a serviço da doença. Então, a doença está mais forte do que o paciente, né. Aí o peixes na 6 também, se a gente está falando ainda da doença, a gente poderia, né, porque a gente sempre tem que lembrar que quando a gente olha um mapa dentro da visão tradicional, a gente vai voltar sempre para as origens, né, qual que é o elemento, qual que é o ritmo, qual a qualidade primária, né, desse signo ou dessa casa. Então estamos falando de peixes, que é um signo de água, cuja qualidade primária é frio e úmido. Então a doença, ela está associada a frio e umidade. E a gente sabe que peixes também tem a ver com os pés, então ele diria, né, essa pessoa provavelmente os pés estão muito frios, os pés estão sempre úmidos, ela precisaria aquecer os pés, porque esse frio com umidade nos pés também pode estar ajudando no adoecimento. Eh
Também o fato do regente da 6 ir lá para 12 e estar em Virgem, ele poderia perguntar no primeiro mês: "Será que é alguma coisa com o intestino?", porque a casa 6 é a do intestino, é a casa natural de Virgem, e o Júpiter em Virgem está indo lá na casa 12, sendo que a 12 é uma casa onde a gente não enxerga, né, a gente sai da realidade, onde a gente não tem controle ou não tem arbítrio das questões, ou das própria cronicidade. Então, primeira informação que a gente tem, pode ser que essa doença, que é algo agudo, não é nada grave, vá se desdobrar e pode ficar crônica, porque ela está indo para casa 12. Ou vai levar ela ao hospital, que já levou, né, ela já está no hospital, porque não conseguiu segurar só no convento, enfim, o processo dela de adoecimento, então ela precisou ser internada. Mas, se a gente for de novo né, esmiuçando, o que que é um virgem lá na casa 12, um regente da 6 lá no 12, sendo um Júpiter e peixes na 6, a gente sabe que a casa 6 é a casa do alimento, da alimentação, da rotina. Então, peixes na 6, há um sacrifício na rotina, ou há uma falta de regramento na sua rotina ou na rotina alimentar. E se eu tô pegando um Júpiter e botando lá na 12, né, em Virgem, a gente poderia pensar, e Virgem que representa alimento e a regra e toda a rotina, tá na 12 que é a casa do esquecimento, ou do isolamento, né, do distanciamento, a gente poderia dizer, provavelmente essa freirinha não tá comendo. Ela deve estar fazendo algum voto, né, eh, de privação, entendeu? Porque tem um lado meio fanático aí na religião. Então, assim, ela está se abstendo de comer. O fato de ter um peixes na cúspide da 6 e um Júpiter em Virgem, botando Virgem na 12, né. Então, o alimento, tudo que é rotina está na 12, ou seja, está fora, eu não estou usando nada disso que seria o ponto forte de Virgem dentro da casa 6. Então há uma exclusão da alimentação. E às vezes em excesso, porque Júpiter tende aos excessos. Então, imagino que houve um excesso de restrição alimentar que está provocando o adoecimento, enfraqueceu o sistema imunológico. A gente sabe que Virgem Peixes é o eixo do sistema imunológico e está no eixo da saúde do mapa, né, do decumbituro. Ok, já entendi um pouco essa doença e o que essa freira provavelmente está se alimentando mal, está fazendo alguma rotina de muita restrição, deve estar vivendo um ambiente muito frio e úmido, e aí adoeceu por conta disso, né? Ou seja, enfraqueceu o sistema imunológico, caiu doente. Aí olho a casa 7, que é o médico. Deixa eu ver se esse médico, né, que está atendendo, que atendeu essa paciente, ajuda. É bom ou não para o seu processo. E aí o médico, ele está sendo descrito por Áries e Marte, que é o Lorde da 7, em Capricórnio. Está lá na casa 4, Marte em Capricórnio, representando o médico. Então, se eu vejo Áries e um Marte em Capricórnio, a primeira coisa que a gente vai pensar é provavelmente alguém de muita autoridade, alguém que quer ser o número 1, ou que é visto, né, como o melhor, o primeiro, né? Áries adora estar sempre na frente, competitivo. Com Marte em Capricórnio, né, tem um fator ali forte de, exaltação dessa autoridade e tal, então, ok, provavelmente a pessoa buscou um médico, né, que é reconhecido como, né, número 1 na cidade, alguma coisa assim. No entanto, né, o fato dele estar, esse Marte em Capricórnio, conjunto ao Mercúrio em Capricórnio e conjunto ao nó do Sul, na casa 4, aí já começa a não ser tão bom assim o prognóstico, porque apesar da autoridade dessa pessoa, essa pessoa provavelmente não enxerga o que está fazendo, porque esse Marte está combusto, né, está conjunto ao Sol. Então ele está cego, não está vendo. Talvez ele está cego na sua arrogância de achar que ele é o meu bambam, que é o melhor, né, tá achando que vai arrasar no tratamento, mas no fundo não está enxergando o paciente, ou não está enxergando o processo em si. E o fato dele ser conjunto ao nó do sul também não é legal, porque a gente sabe que o nó do sul ele tem uma conotação de polo negativo no eixo dos nodos. Então, o nó do sul, não vou nem entrar no ponto kármico, né, porque eu adoro esse lado, mas não é, a gente não entra nesse lugar no decumbituro. Então, não pensando nos nodos como eixo, né, da missão da alma, nada disso, pensando que o nó do norte é sempre um polo positivo, está associado à energia jupiteriana, e o nó do sul é visto como um polo negativo e é saturnino. Então, o médico está no polo negativo da história. E na casa 4,
que é o fim da questão. Então, há um comportamento, às vezes, talvez de arrogância desse médico, de não enxergar, está muito preocupado, mas não enxerga o que faz. Então, esse é o caso que você poderia sugerir, né: "Olha, vamos experimentar um outro médico? Que tal se fazer um outro tratamento? Porque essa pessoa que te atende talvez não seja a mais adequada para você. Não tem características de que vai ajudá-la a se recuperar". E a Vênus, né, ela está em estacionário indo para o direto, isso ajuda, né, ou seja, a pessoa está estagnada no seu processo, a doença, mas vai caminhar, né, logo vai demorar um pouquinho, porque está nesse momento, né, do vou, não vou", mas logo ela vai caminhar no sentido de benefício, de melhorar, né, tem um possível desenvolvimento para recuperação, porque o Vênus vai para o movimento direto. E a casa 10, que agora é para a gente entender que medicamento, que tratamento está sendo feito, que esse médico parece que não está ajudando nada, né, e o que que essa pessoa precisaria, porque a 10 é o medicamento, é o que que você precisaria estar usando como força de cura, né. E aí a gente tem câncer, olha só, né, que representa literalmente alimento. Então assim, você vê câncer na 10, para mim na hora que eu vi, e vi virgem lá na 12, né, peixe na 6, eu falei: "Ah, essa pessoa com certeza deve ter ficado sem comer, e a cura dela é literalmente se alimentar, né, se alimente bem, tenha regramento aí nas refeições, coma melhor", enfim, o próprio alimento seria a cura. No entanto, o que que ela está recebendo, né, de tratamento? Ah, e até mesmo como é benéfico o alimento, porque tem o nó do norte ali, então assim, ela teria um benefício da medicina se ela usasse a medicina canceriana. Então o que que é uma medicina canceriana? A gente pode pensar tanto na questão literal do alimento, né, de trocar, mudar a alimentação, enfim, trazer uma alimentação mais rica, né, que mas também a gente pode pensar em tudo que câncer representa. Tá precisando de colo, tá precisando se sentir acolhida, tá precisando se sentir cuidada, se sentir protegida, e por aí vai, né, que talvez tudo isso levou ela a não comer e né, a gente não sabe como é que estava acontecendo com a freira e para adoecer. E aqui eu trago uma coisa que é da Moderna, ou seja, eles não iriam olhar jamais para Quiron, né, não tinha Quiron sido encontrado ainda no céu, mas, eu ponho, né, alguns asteroides. Quem que eu ponho no decombituro? Urano, Netuno e Plutão, depois que eu olhei o mapa sem os 3, e eu ponho Quirón e Egeia, né, porque Quirón é literalmente o curador ferido. Então ele conta da nossa ferida, mas ao mesmo tempo aquilo que pode te ajudar a sair dessa dor. Tanto é que na própria história de Quirón, né, eu associo Quirón como a homeopatia, porque é o semelhante que cura semelhante. Porque se a gente olhar o mito, quem é que trouxe a solução para o Quirón que estava com a ferida, né, quem feriu ele foi o Hércules, e é o Hércules que trouxe a solução, que falou: "Ó, Quirón, descobri uma forma de você caminhar sem dor, né, que tal você entregar sua imortalidade para o Prometeu, liberta o amigo e vai descansar em paz para nunca mais caminhar com dor". Então, aquele que o feriu é aquilo que vai lhe curar. Isso é o que Quirón sempre ensina, não é? E ela tá com Quirón na casa 10, né, então olha só, o medicamento pode ferir, e o medicamento também pode curar. Então isso é um indício de que a pessoa teria que estar muito atenta à dosagem, né, do medicamento, a que né, porque a dosagem a gente sabe que toda droga, né, ela pode ser remédio ou pode ser veneno. E aqui o Quirón ele dá um indicativo forte de que, às vezes, a dose errada pode gerar o adoecimento do próprio paciente. E a gente vê a Egeia só como, né, um adendo, a Egeia é a deusa da saúde, né, ela é filha do Asclépio, que é o terapeuta do sono e da cura, né, enfim, ela é uma das filhas de Asclépio e ela representa literalmente a prevenção da doença, tanto que ela é associada com a higiene, né, daí veio a palavra higiene, né, em relação à Egeia. Então, aonde a gente tem Egeia no mapa, a gente está vendo o que é que previne da doença. Então, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que agradar para me prevenir do adoecimento? É ver que ela tem Egeia em Virgem, né, conjunto ao Júpiter, na boca da 12. Então, olha como era importante para ela a regra, mas mudar, né, provavelmente alguma rotina e o alimento, literalmente, porque Virgem fala da seleção do alimento. A seleção do que comer ou do que,
até mesmo do que usar como medicamento, seria fundamental para a prevenção da doença. É incrível, Dani. É mesmo fascinante como é que antigamente se usava isto recorrentemente, não é? Uma conversa que eu tenho muitas vezes com as pessoas da saúde tradicional, que, como disse, não havia medicina sem astrologia, e a astrologia e a medicina davam de mãos dadas sempre. E como é que os médicos salvaram tanta gente através destas técnicas, destas abordagens, deste olhar para o mapa. E aqui seria um típico caso de, se calhar, procurar uma segunda opinião, não é? Olha, é melhor procurar uma segunda médico para poder trazer outra perspectiva. Seria um mapa que encaixaria muito bem nessa ideia. Uhum, exatamente, exatamente. É, perfeito. E aí, continuando um pouquinho mais, se a gente for olhar o Lorde da 10, então o regente da 10 é a Lua, né, e a Lua tá lá em Escorpião, lá na casa 2. Então a Lua tá em queda e tá na casa, né, que ela também tem, na casa que ela se exalta, mas ela tá no signo que ela tem queda, que é Escorpião. E Escorpião também é o lugar de detrimento da Vênus, né, porque Vênus tem domicílio em Touro, vai ter exílio em Escorpião. Então essa Lua, ou seja, esse medicamento, veja que ele está muito mal posicionado, né, ou seja, ele tá mais para veneno do que para cura. E provavelmente por conta da dosagem mesmo, porque se a gente pensar, o que é essa exaltação, né, pela casa e primeiro a gente pensa, né, o planeta a gente vai primeiro botar ele no estado celeste, que é o signo, para depois trazer para o estado terrestre. Então o estado celeste vai contar a predisposição, né, desse medicamento. Ele está em detrimento, então é um medicamento que provavelmente tem uma conotação tóxica, né, escorpião. Toxicidade, toxina, leva para morte, adoecimento, enfim, transmutação, pode ser muita coisa, mas tem um teor forte de toxicidade ou de envenenamento que está vindo desses medicamentos que ela está recebendo. E o fato de estar numa casa, né, que se exalta, isso gera o que que é a exaltação acidental? É o poder da ação no local, né, então assim, a ação dessa lua em escorpião é fortíssima, porque está exaltado em casa, em termos da casa, a casa é o lugar. E a casa 2 é o lugar natural de touro, que a gente associa na anatomia com garganta. Então, certamente, ela devia estar recebendo algum medicamento oral muito venenoso, muito tóxico, né, que estava fazendo mais estrago do que ajudando. Então, o Culpeper vai dizer que o médico provavelmente deu algum expurgo ou laxativo, que é típico de escorpião, né, tá algo para expurgar, só que numa dosagem totalmente equivocada, né, excessivamente tóxico aquilo que está sendo dado. Acabou aumentando a febre ou envenenando o próprio corpo, né, então é um medicamento que levou mais para o adoecimento do que para ajuda. E daí, a gente daí olha a lua, né, que eu falei, a lua, nesse caso, ela representa muito mais o medicamento do que somente o timing da situação, né, então ele já mas a gente sempre vai olhar o regente da 1 para onde vai caminhar, daí no caso, né, os aspectos que vai se formar, e a lua, também os aspectos que forma, para contar do desenvolvimento da história. Então, se a gente olhar a lua que está no 11 graus de escorpião, ela está se afastando de um sextil com Marte, lá na casa 4, que é o médico, né, regente da 7 e da 8, e se afastando do sextil com Júpiter, que está lá na casa 12, o regente da 6. Então, o medicamento, né, tá fazendo um aspecto positivo, mas se afastando do médico e da doença. Então, de novo, o ponto era, o medicamento ele está sendo a dose está totalmente equivocada, tem algo que está envenenando em vez de ajudar. Mas aqui é já a pessoa se afastando disso, né, então assim, provavelmente a pessoa, né, foi buscar ajuda, está descobrindo que não está sendo bem atendida e já está se afastando dessa atuação, tanto da doença quanto do médico, que está gerando esse envenenamento. Pois é, esta senhora, para ir ao astrólogo, pedir esta opinião, já deve ter percebido que aquele caminho não estava a correr muito bem. E aí, outra coisa também importante lembrar sempre da força dos luminares, já que o Sol é a força da vida, a gente associa também com o espírito, e a Lua
é literalmente o corpo físico também, não é à toa que o Sol é o regente da seita diurna, a Lua da seita noturna, então a gente pode falar corpo e espírito, né, esses 2 pedaços do nosso mapa. E aí, esse mapa é um mapa de seita noturna, o que também não é muito agradável, né, porque o mapa de doença, você quer que o Sol esteja no seu potencial maior, e o Sol está no ponto de maior escuridão do mapa, que é a casa 4. Então, a força da vida, ela está debilitada, né, pelo Sol lá na 4. E quem é o luminar poderoso nesse mapa é a Lua, porque estamos num mapa de seita noturna. E a seita noturna é a Lua, o luminar preponderante, e o time da Lua é Vênus-Marte. Então, Vênus é o melhor benéfico desse mapa, e o Saturno vai ser o maléfico contrário ao secto, né? Então, o seu pior maléfico é o Saturno. Então, em termos de time, né, a Lua, ela não contempla o ascendente, né, ela não vai chegar, né, a nesse grau que ela não está contemplando, porque ela está na casa 2, e aí de novo, né, aquela visão alienista da relação da luz, quando a gente põe a força da vida, que é o ascendente, e olha para a direção dos aspectos, por isso a casa 2 e 12 era considerada maléfica, porque a gente não tem raio de visão, né, meus olhos não alcançam esse ângulo de 180 graus aqui de uma casa 2 e uma 12 que são vizinhas do ascendente. Por isso eram chamadas de casas maléficas, porque são contrárias à visão, né, a vida não alcança esse olhar. Entre outras coisas que levam essas casas a serem chamadas maléficas, mas, enfim. Então a Lua está numa casa, né, que não é benéfica, a casa 2 é chamada de maléfica, é das maléficas é a menos ruim, mas ainda assim é uma casa maléfica, não está contemplando a força da vida do ascendente. E a Vênus, no caso, que vai ser o significador do paciente, estando a 2 graus de Sagitário, que aspectos que esse paciente vai fazer? Ou seja, qual que é o desenvolvimento, então, desse paciente? Vênus vai estar se aplicando ao nó do norte, mas é um quincúncio. A gente sabe que quincúncio é um aspecto nevrálgico, né, que pede um ajuste, principalmente envolve questões de saúde, é um aspecto muito forte para as questões de saúde. Então, se eu pensar que a Vênus se aplica, né, em quincúncio para o nó do norte, lá em Câncer, eu poderia dizer: bom, esse paciente vai ter que fazer um ajuste na sua alimentação, porque a alimentação vai ser a cura, ela precisa mudar a alimentação para resolver o seu problema, mas ela vai ter que fazer um ajuste aí nessa forma de se alimentar, ou nada acontecerá. E depois que ela, né, junto com esse quincúncio com o nó do norte, a Vênus também pega a Egeia, né, tá no mesmo grau, 3 e 3, 3 de Virgem, é uma quadratura. Então olha como o paciente está em conflito, né, com a questão do alimento, não está buscando a medicina preventiva, ou seja, não está buscando se alimentar direito, deve estar, né, cabeça dura ali, teimando em fazer voto de, sei lá, né, de como é que fala? Fome. De Deve fome. ser de não, sim, de É. não comer, não é? Tem um nome para isso que eu esqueci agora, né, quando a pessoa faz voto para não comer. Abstinência, enfim, alimentar. Mas de toda forma, né, ela não tá, assim, em harmonia com a Egeia. Então, assim, ela não está se pondo numa harmonia com a prevenção da doença. Então ela está caminhando, ou seja, ela está forçando a barra, né, para continuar doente. Então ela precisaria se ajustar a isso, em primeiro lugar. E depois ela vai fazer um aspecto, depois que toca o nó do norte e a Egeia, aí ela vai tocar o Júpiter, porque a Vênus está no 2, né, ela chega no 3, depois ela vai chegar no 9. E aí quando ela chega no 9, ela faz aspecto com Marte e com Júpiter. O Marte é o próprio médico, ou é o regente da 7 e da 8, e o Júpiter a doença em si, né. E aí o que que a gente pode, né, compreender desse aspecto? Que ela vai formar uma quadratura com Júpiter. Então, mais uma vez, quer dizer, aí a paciente, ela entra daí, né, num desafio com a doença. Então, até então, é como se ela estivesse contribuindo para o seu adoecimento, mas o desenvolvimento disso, se ela fizer, em primeiro lugar, o ajuste, que ela tem que primeiro passar pelo nó do norte em Câncer. Se ela fizer um ajuste, mudar a sua alimentação, a sua rotina, alguma coisa assim, o autocuidado, aí ela começa a brigar com a doença, ou seja, daí ela começa talvez a enfrentar, né, para sair desse estado crônico
que elas se encontram. E aí, por último, e a gente pode pôr também o tempo, é que, né, não vem ao caso aqui ensinar toda a questão da regra do tempo, que isso leva, né, pega muito tempo, literalmente, mas, vamos arredondar e falar tudo em unidades do tempo, eu não gosto de falar dias, semanas, horas, tem a regra, mas eu acho muito delicado a gente começar a dar o tempo preciso da, né, da recuperação, então, de novo, ficar atento com a ética, com o que dá para falar, o que não é bom, que não ajuda. Mas se eu fosse interpretar a técnica, ela está no 2, ela vai chegar no 9, né, então são 7 unidades, em 7 unidades de tempo, ela volta a se conectar com Júpiter. Então tanto pode ser em 7 meses ela começa, né, a lutar contra a doença, 7 meses ou 7 semanas, depois, né, enfim, a gente teria que pensar que unidade de tempo é essa, mas em 7 unidades do tempo, ela vai ter um conflito com a doença ou ela poderia voltar a adoecer, porque ela está entrando em contato de novo com a doença, em 7 unidades do tempo. E aí a gente olharia o fim da questão, que é o regente da 4, então o Lorde da 4 é o Saturno, que vai dar o fechamento, né, tá, e depois de tudo isso, né, então a gente já viu que tem um certo fanatismo, tem uma postura de sacrifício voluntário, a gente sabe que aonde tem peixe sempre tem uma postura de dor, sofrimento, sacrifício, ela está levando isso na casa 6, que é da rotina, do ambiente de trabalho ou da própria rotina alimentar, então a gente já sabe que essa pessoa faz sacrifício com o alimento, não come por escolha própria, não está se sentindo bem cuidada ou nutrida naquele ambiente, né, tem uma questão ali talvez com o grupo que não está ajudando. Ela precisaria mudar esses hábitos ou essa rotina, mudar alguma coisa do alimento, o medicamento que o médico dá não é o ideal, a dose está sendo cavalar, então ela teria que trocar o medicamento ou principalmente o médico, né, pra sair o tratamento, mudar o tratamento. Mas ela tem uma tendência a caminhar de novo ao contato com a doença. Isso é o problema, ou seja, parece que a coisa é crônica, né, até porque o regente da 6 está na 12, né, tem um estado meio crônico aí com esse tipo de adoecimento. E aí quando a gente olha o Saturno, né, Saturno é literalmente o senhor, né, não só o senhor do karma, mas das questões crônicas, ele representa a cronicidade em pessoa. E o Saturno fala das limitações, e aí é um Saturno em Touro, que fala: "Caraca, né, de novo vai ter uma limitação do alimento", porque Touro rege a garganta. Então a interpretação do Culpeper é que, ao final, depois de tempo demora, porque com Saturno as coisas são lentas, mas ao final ela está indo lá para casa 9 com Saturno em Touro, e é um Saturno retrógrado. Então ele diz assim: "Provavelmente ela voltará a se internar, ou ela voltará a adoecer, porque já vai se tornar algo crônico essa questão do alimento para ela, uma vez que ela vai voltar a fazer restrição alimentar. Assim, uma tendência que ela vai continuar, né, ela vai se recuperar, porque vão comer, vai ser obrigada a comer no hospital, depois vai voltar para o convento, né, casa 9 é a casa das religiões, e aí provavelmente vai voltar a abster-se de comer, e aí vai regredir de novo para um adoecimento, porque tem uma teimosia aí nesse estado, eh, das crenças, né, casa 9 fala muito das crenças, leva muito a sério, Saturno 9, a pessoa leva muito a sério as suas próprias crenças, né, e aí isso pode levar ela a não comer mais uma vez e voltar a Volta para o adoecer. médico. Muito bem. Dan, Espero que tenha dado para entender a técnica, né, enfim, fico aqui para dúvidas e perguntas agora. não, eu acho que deu para entender perfeitamente, foi muito esclarecedora e serviu esta partilha para saber como se fosse o do princípio um caso prático. Claro que se for um assunto que tu queiras explorar, aprender, desenvolver, a Dani dá formação nesta área, tu podes encontrar também na bibliografia que a Dani deixou ali no princípio algumas referências, tu podes fazer o caminho por ti, ou se tu quiseres dar a mão a uma pessoa que tem mais experiência do que tu e que já trabalha com isto ativamente, procura profissionais, por exemplo, a Dani realmente é um exemplo disso, que dá formação nesta área, como eu já disse, mas sobretudo aqui percebeu-se uma coisa muito importante, é que é uma técnica da astrologia tradicional, ou de uma altura tradicional da astrologia que voltou para o nosso contemporâneo, que nos pode ajudar muito, e eu vou reforçar uma coisa que a Dani disse, que foi
que às vezes não tem a ver com o médico ser bom, ser mau, na medida do seu conhecimento, ou da sua vontade, ou da sua disponibilidade. Às vezes, por alguma incompatibilidade, se calhar aquele médico não está a dar a resposta, e nós podemos procurar outro profissional que consegue dar outra resposta mais importante, ou mais ajustada ao nosso caso. E então esta parte da astrologia horária nos ajudar a ter esta perspectiva, eu acho muito, muito interessante, mas sem dúvida que nunca, acredito eu, e a Dani provavelmente concordará comigo, que o profissional de saúde tem que ser respeitado, toda essa parte do profissional de saúde, sem dúvida que sim, mas nós aqui na astrologia podemos dar outra perspectiva que se calhar que se perdeu, não é? Porque os médicos antigamente eram os próprios médicos a fazer este trabalho. Exatamente, exatamente, concordo com tudo que você colocou, né, então muito importante a gente ter essa técnica para poder ajudar, mas não querer entrar em choque, né, com a medicina ou com os médicos da atualidade. Agora é uma pena, né, que o médico da atualidade não busque essa ferramenta, eu sempre fico muito decepcionada de ver o quanto essas matérias se distanciaram, o quanto os profissionais da saúde hoje em dia estão tão distantes, né, de uma ferramenta que é tão maravilhosa, tão precisa, ajuda tanto, e as pessoas não têm nem ideia, né, do que eu assim, tem 2 técnicas que para mim são ímpares para poder ajudar com as questões de saúde, o Decumbituro e a Mandala Lifetime, que é um outro curso também que eu dou, e que eu vejo que pouca gente conhece, que é uma técnica do Tedman, né. O livro dele é maravilhoso, eu falo: "Esse cara revolucionou para mim o meu olhar para o mapa", né, assim, tudo que você enxerga do período gestacional, que já está marcado ali no teu mapa de nascimento, o quanto que você entende a história dos teus pais, né, da concepção, dos traumas que às vezes a gente traz no momento da gestação, que não é nem da infância, e o quanto que a gente pode ressignificar para sair da doença, né, porque ele vai falar literalmente que você acha a origem de qualquer processo de doença no período gestacional. Quase tudo tá ali, entendeu? Ou seja, você viveu algo no inconsciente, depois isso lá na frente se manifesta como desequilíbrio. E aí se eu ressignificar aquela história, aquele momento, né, eu consigo mudar esse O esse rumo, não é? prognóstico, digamos assim. Eu acho que isso é muito importante. E Dana, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre o que está a fazer, eu acho que o melhor caminho é encontrá-la no seu Instagram, não é? Ai, por Acho que é o favor. caminho mais direto, não é? Encontrar a Dani. Deixa-me aproveitar para partilhar contigo que a Dani tem 2 Instagrams e eu vou pedir à Dani para explicar a diferença entre eles sucintamente. Podes encontrar a Dani, Dani Rossi, procuras no Instagram e rapidamente vai chegar Dani Rossi Casa do Sol, o perfil da Dani, e depois tu tens o perfil da Escola de Astrologia da Dani, que é Casa do Sol, Astrologia, onde tu podes encontrar o Instagram e acompanhar os cursos, formações e toda essa parte da escola está mais neste Instagram. Dani, porquê que criou 2 Instagrams assim de uma forma curta? Ai, olha, foi porque eu adoro viajar, eu faço muitas viagens, e eu queria poder postar mais das viagens sem ficar, sabe, assim, parecendo que eu estava fazendo muito selfie, né, eu não gosto de tirar foto, sinceramente, mas eu queria postar mais as viagens e falava: "Putz, na escola não é lugar, né, vou ficar no site da escola fazendo foto da Grécia, do Egito, não sei o quê". Aí eu falei: "Acho que é melhor eu abrir um perfil só meu, aí no meu eu posso falar das viagens e falo mais da Dani mesmo, e no outro fica só a escola e separa um pouco uma informação da outra". Mas é principalmente para eu ter liberdade de postar dos lugares que eu gosto e que eu viajo. É isso que a Dani disse, mesmo reforço que a Dani faz muitas viagens, não é? Que junta a astrologia, não só, que a Dani é versada, sabe muitas outras áreas, então ajuda todo esse lado em viagens de autoconhecimento pelo mundo inteiro, não é? Então, se quiseres acompanhar esse trabalho também da Dani de fazer as viagens com sentido, acompanha Sim. o Instagram. Por favor, gente, olha, eu vou aproveitar então para divulgar que eu tô com 2 viagens esse ano, eu acabei de chegar da Grécia, que foi, ai, maravilhoso, queria voltar para lá, não queria nem ter saído de lá. E eu agora em setembro a gente vai para Turquia, ainda tem vaga, então se alguém se interessar fazer uma viagem transformadora, o tema da Turquia vai ser o círculo dos sonhos, a gente vai falar muito do Asclépio, que é o terapeuta do sonho, né, então vai ser muito bonita essa viagem. E depois em novembro a gente vai para o Egito, o portal cósmico de Órion, falar de conexão estelar também, assim, é outro tema bem diferente. Os 2 lugares são impressionantemente maravilhosos, é muito forte a energia desses lugares, né. Eu adoro muito cultura árabe, então, nossa, parece que fala com a minha alma.
E então tá aí o convite, se alguém quiser fazer uma viagem comigo, todo ano tem 1 ou 2 viagens, entra em contato ou entra no site, procura informação, eu passo o roteiro com o maior prazer. E tem curso também chegando, né, aproveitando esse espaço, agradeço, Diogo, você ter me convidado e também me deixar poder falar um pouquinho da minha Por escola. favor. A gente está para abrir uma turma de astrologia kármica, para quem se interessar por esse assunto, vai começar agora julho ou agosto. E tem módulo de previsões, para quem por acaso quiser se aperfeiçoar nas técnicas preditivas, é um módulo que começou faz pouco tempo, mas que ainda dá para entrar, porque a gente vai passando por todas as técnicas de previsão clássicas e modernas. Então eu falo de Fidária, profecção, direção primária, direção de ápice solar, progressão secundária, lunações, revolução solar, lunar, tudo, até curvas de Saturno. Então assim, não tem como não aprender a fazer uma boa previsão depois de passar por tudo isso. Acho que só vai ficar com um problema, que é escolher qual destas técnicas tão maravilhosas nós vamos usar, porque são todas fascinantes. É isso, então já sabes, se quiseres saber mais informações sobre a parte de viagens e do trabalho da Dani em si, acompanha o Instagram Dani Rossi Casa do Sol. Se quiseres saber mais sobre a escola, acompanha o Instagram Casa do Sol Astrologia e vais ao site, acompanhas, que a Dani também tem site onde vais ter todas as informações, cursos, mini-cursos, workshops, toda essa informação está toda no Instagram da Dani. Dani, muito obrigado pela sua partida de coração. Foi um gosto tê-la aqui. Ah, eu que agradeço, querido. Super grata mesmo, foi um prazer, né, dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês, né, super grata mesmo por lembrar de mim e me poder oportunizar essa aulinha. Espero que seja a primeira de muitas, que quantas conversas virão então do conhecimento que a Dani tem. E deixa-me só avisar também aos nossos, quem está a ouvir, que a Dani está no Brasil, não é? As viagens também é para o pessoal que vem do Brasil, por isso tu estás no Brasil e queres saber, quero ir à Turquia com a Dani, então a Dani está no Brasil e provavelmente poderás, se não estiver no Brasil, estiveres noutra parte, acompanhares a Dani nessas viagens. Então, se te interessa, informa-te, porque pode ser realmente uma viagem interessante para ti. E, meus queridos, também deixa-me agradecer aos mecenas do Descobre Astrologia, quem está a apoiar o canal, muito, muito obrigado. Só com o vosso apoio que eu consigo continuar a produzir um vídeo por semana. E se quiseres saber mais como é que podes apoiar esta iniciativa de divulgar a astrologia em português, está no primeiro link da descrição, assim como os links para os Instagrams da Dani e a informação da escola, está toda na descrição do vídeo, por isso vai até lá, clica, junta-te, segue a Dani, segue o Descobre Astrologia. E resta-me agradecer, dizer para tu enviares aos teus amigos, deixares um comentário, subscreves o canal, tens um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.